Aqui. Oi, pessoal, tudo certo? Bom dia. Deixa eu arrumar a tela. Beleza, pessoal? Então, bom dia a todos, né? Vamos começar a nossa aulinha de solos. Eu vou explicar esses slides até uma altura e vou deixar disponível no Classroom para vocês poderem acessar depois as explicações, tá? Esses slides eu postei na aula de ontem, então já estava esse material lá para vocês terem dado uma olhadinha para poder fazer atividade também. Então, eu sou a professora Milena, professora de solos, para aqueles que não me conhecem ainda, né? E sejam bem-vindos à nossa disciplina. Fiz uma apresentação rápida da disciplina lá no Classroom ontem para vocês, e eu espero que vocês gostem da nossa disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no WhatsApp ou ali pelo Classroom mesmo, vão entrando em contato que eu vou ajudando vocês. Já tem uma atividade lá de ontem, não deixem acumular as atividades. Então, o solo. O que é o solo? O solo é, na verdade, um dos elementos do ambiente mais importantes que a gente tem. Ontem eu até comecei a explicar um pouco sobre isso para o pessoal que entrou, mas o solo é o elemento que ele engloba todas as esferas ambientais. Tudo que você imagina que acontece no ambiente, em algum momento vai passar pelo solo, seja com relação à atmosfera, seja com relação à água, com relação à vida, com relação aos nutrientes, tudo vai passar pelo solo em algum momento. E o solo, quando vocês estudam lá em geografia, o solo é o início da formação da crosta terrestre, né? Então, o solo, ele vem da onde? Quando vocês estudam em geografia? Das rochas, né? Então, assim, a definição básica que vocês têm é que a partir da desagregação das rochas, né, de todo aquele intemperismo que vai acontecendo nas rochas, a gente chega até a formação das camadas de solo. Mas o solo é muito mais que isso. Ele não é só uma estrutura física ali para manter a planta, manter o desenvolvimento de raízes. O solo, ele precisa ser vivo. Tanto que uma das perguntas que eu coloquei na atividade para vocês é assim, será que num solo inerte, né, que nem, por exemplo, a gente tem meios de cultivo como a hidroponia, que o pessoal faz em areia, a areia tem que ser totalmente isenta de patógenos, de doenças, de alguma coisa que possa causar na planta. Tudo bem, a gente consegue produzir num ambiente desse, é como se você limpasse aquela areia, deixasse ela livre de qualquer ser vivo, qualquer patógeno, qualquer doença, e depois você vai colocando os nutrientes ali para você ter a nutrição das raízes e por um determinado tempo. E daí o meio que a planta absorveria esses nutrientes é através da água. Não sei se vocês já viram falar da hidroponia, nós vamos falar um pouco disso em horticultura, mas são tubos, né, que vão passando a água e tem a gente chama de substrato, porque não é o solo. Pode ser uma esponja, pode ser areia, pode ser qualquer coisa só para sustentar a planta, né, naquele ambiente ali. Temos produção assim? Temos agrião, temos alface, rúcula, hidropônica, né? Você vai no mercado, tem lá aqueles pacotes com aquele monte de raiz, assim, que se desenvolveu na água. Agora a questão esse substrato substitui todas as funções do solo? Não. Sabe por quê? Porque num sistema hidropônico, a gente consegue produzir algumas culturas por um curto período de tempo. Tem culturas que a hora que começa a passar o período ali, ela já amarela do dia para a noite, e o produtor tem que colher e vender antes de acontecer isso. Agora, no solo, nós conseguimos produzir culturas por longo período. Então, na verdade, essas outras funções que são importantes no solo e que às vezes a gente não para pensar, que o solo tem que ser vivo, não,
num substrato inerte a gente não tem. Então, você mantém a vida, mas por um período muito curto. Você não consegue fazer o ciclo da vida por um longo período e que essa vida vá se renovando. Quem faz isso é só o solo. E é justamente porque ele não é só um substrato que ele tem essa função. Se ele fosse só um substrato, ele não conseguiria fazer, né? Então, essas outras funções que o solo tem, ontem eu comentei um pouco sobre isso, que é o que faz o solo ser tão especial para nós no ambiente, ter uma função de equilíbrio ambiental muito importante para nós hoje, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês, para a gente pensar um pouco. E tem solo aqui, tem esse ambiente florestal. Será que esse solo, ele é igual ao nosso solo agrícola? Como que funciona esse solo nesse ambiente? O que que tem nele? Ele é rico, ele é pobre? O que que vocês acham? Tem nutriente? Tem micro-organismo? Tem atividade? O que que mantém a vida? A vida é exuberante aqui, nesse ambiente? Com certeza, a vida é muito exuberante, né? A gente está vendo uma diversidade imensa aqui. Se a gente for. Aqui nós estamos, né, só vendo a diversidade de plantas. Se a gente pegar a diversidade de insetos, de animais, a vida é exuberante nesse ambiente. Mas será que esse solo é pobre ou rico? É um solo fértil ou não é fértil? O que vocês acham? Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensar. É fértil por causa que a vida é exuberante? Será? Então, assim, não sei se vocês têm esse contato, né? Mas a hora que vocês estiverem na propriedade lá e entrarem no ambiente que vocês têm de mata na propriedade de vocês, uma área que está mais preservada, ou perto dessa mata ali, tem uma olhada quais espécies de plantas que aparecem. Aqui na nossa região, é muito comum aparecer a samambaia. Ela é uma espécie que é da floresta umbrófila mista, estou falando no termos técnicos, né, mas a floresta umbrófila mista é a nossa floresta de araucária, é a vegetação nativa aqui da nossa região. A samambaia é uma espécie característica desse ambiente. Em locais que tem araucária, você facilmente encontra a samambaia embaixo. Então, se a gente olhar aqui nessa foto, olha quanta samambaia tem, né? Deixa eu ver se aparece minha mãozinha aqui, ó. Ó, tem samambaia aqui, ó lá outra samambaia. Tem samambaia nesse ambiente aqui. A samambaia é uma espécie indicadora de acidez do solo. Então, ela vai aparecer num ambiente ácido. Depois, quando a gente for estudar química do solo, a gente vai entender que a acidez e solo fértil são duas coisas opostas, né? Se um solo é ácido, ele não é fértil, porque a acidez tem a ver com elementos tóxicos que vão impedir o desenvolvimento e o crescimento de raízes. Tá, mas então se esse solo é ácido e teoricamente ele não é fértil, como é que ele consegue manter essa biodiversidade, essa quantidade de vida que tem nesse ambiente, se ele não é fértil? Então, é justamente porque fertilidade não está relacionada só a nutrientes, a química do solo. Fertilidade está relacionada com 3 fatores, química sim, mas tem 2 fatores muito importantes, que é a questão física de estrutura do solo ser bem estruturado, ser agregado, não ser compactado, permitir que a água infiltre, permitir que o ar infiltre, permitir que as raízes cresçam em profundidade. Então, para isso, o solo tem que ser estruturado, ele tem que ter uma estrutura fofa, ele não pode ser compactado. E o outro fator é que o solo tem que ser vivo. Quem libera os nutrientes nesse ambiente aqui não é a química do solo, porque esse solo é ácido, ele não é um solo rico em nutrientes. Quem libera aqui é a atividade dos micro-organismos. Então, vejam, tem tanto micro-organismo nesse ambiente
tanta atividade que os nutrientes que caem das folhas das árvores entram na ciclagem de nutrientes e já conseguem ser liberados para as plantas por causa dos micro-organismos. Oi, Jennifer, seja bem-vinda. Tô eu aqui. Oi. Na verdade, Jennifer, estou gravando essa explicação para mim deixar depois disponível lá para vocês poderem assistir, tá bom? Eu Viu? vi que tava gravando. O som tá bom? Você tá me escutando? Tá bem bom. Ah, então beleza. Eu vou continuar, eu não vou explicar todos os slides hoje, porque é muita coisa, mas até uma altura ali eu vou explicando isso. Então, eu estava contando aqui sobre essa imagem, né? Um pouco pensando naquilo que eu expliquei ontem para vocês, que você estava na aula. Essa imagem, a gente vê que tem uma diversidade muito grande aqui, né? De vida, tá tudo exuberante, né? Se a gente vê, tem uma quantidade imensa de diversidade aqui. Mas daí a pergunta que eu fiz é assim, então, por causa dessa diversidade de vida que tem, então esse solo é fértil? O que você acha, Jennifer? Aí complica. Mas eu acho que sim, porque igual você falou, é muita vida, é muita diversidade que tem ali. E você pode ver que as árvores, tem bastante árvore também. Então, minha parte, eu acho que sim, o solo é bem fértil. A gente acha que é isso, né? Você olha e vê, nossa, então esse solo é riquíssimo, porque ele está mantendo muita vida, né? Se pensar na quantidade de animais que tem e de plantas, esse ambiente é muito fértil. Mas daí eu fui mostrar o seguinte, ó, que nessa imagem aqui aparece a samambaia, tá vendo? Ó? Tem samambaia aqui, tem samambaia aqui, ó. A samambaia, ela é uma planta nativa da nossa floresta aqui. A floresta, o termo técnico da nossa floresta é floresta umbrófila mista. Que é nomezinho complicado. É um nome complicado, mas é a mata de araucária. Então, embaixo da araucária vai aparecer samambaia em algum lugar, porque ela faz parte desse ambiente. E a samambaia é uma planta indicadora de acidez do solo. Então, isso significa que esse solo é ácido, porque senão não tinha samambaia nele. E, quimicamente falando, se o solo é ácido, então falta nutrientes, então ele não é fértil. E é o que acontece aqui no Paraná, assim dá para a gente dizer que 80% dos nossos solos não são férteis naturalmente. A nossa rocha, na maior parte do Paraná, os solos são derivados de derrame basáltico, de rocha que veio de lava vulcânica. Essas rochas são ácidas. Então, são poucos lugares que naturalmente a rocha é fértil e que formou um solo fértil. Então, a maior parte do nosso estado, os solos não são férteis, eles são ácidos naturalmente. O que acontece é que a gente usa os corretivos, usa os adubos, e daí vai corrigindo essa acidez do solo aí e vai disponibilizando os nutrientes. Mas, naturalmente falando, esse solo não é fértil. Aí a pergunta, né? Então, como que um solo desse, que não é fértil, consegue manter essa quantidade tão grande de biodiversidade nele? Como que ele tem essa riqueza de vida? Então, aqui que eu queria colocar aqueles 3 pontos que eu falei ontem, né? Que a qualidade do solo não depende só da química, depende da estrutura, da parte física, e depende também da vida que ele tem, da biodiversidade. Então, o solo, para ele ter qualidade, ele tem que ter qualidade química, qualidade física e qualidade biológica, né? Que são os 3 pontos que está lá no nosso slide. Então, o que acontece aqui nesse ambiente? Como ele é um solo que consegue ter estrutura, consegue ter ar entrando nele, então ele é um solo aerado. Provavelmente ele não é compactado, porque não é um solo
que, por exemplo, assim, a gente está com um manejo de maquinário, que o gado está passando por cima. Então, ele é um solo que a matéria orgânica é rica. Então, ela está deixando ele fofo, está deixando ele poroso. Essa parte que eu estou falando é física do solo. É um solo bem estruturado. Então, se ele é bem estruturado, ele consegue ter ar em água suficiente para manter a vida. E é a vida que vai fazer essa diferença aqui. Então, nesse ambiente, a nutrição mais importante vem da ciclagem de nutrientes, é um outro termo. Depois, quando vocês forem estudar agroecologia com o professor Marcos, ele vai explicar muito essa parte de ciclagem. O que acontece? As folhas das árvores caem no solo, e como a atividade de micro-organismo é tão grande ali, eles decompõem esses resíduos e já liberam os nutrientes. E um outro fator que acontece aqui é que esses nutrientes praticamente não são perdidos desse ambiente, porque a raiz que está mais na superfície absorve ali o que ela consegue absorver, né? Uma planta pequena, uma raiz superficial absorveu. Aí ela limitou ali a absorção dela, ela absorveu tudo que ela precisava, não absorve mais o nutriente com as raízes mais profundas. E assim, eu tô dando aula. Pede para Ana Júlia lá, eu tô. Daí, quando as raízes mais profundas absorvem em profundidade, então o nutriente acaba indo para as árvores de novo, vai para as folhas, cai e vira um ciclo, né? Esse nutriente nunca vai ser perdido. Se a raiz superficial absorver ele, beleza. Se ela não absorver, ele vai continuar infiltrando dentro do solo. Alguém lá embaixo vai absorver. As árvores maiores, as raízes vão para metros de profundidade, 2, 3 metros. Então, elas vão absorver lá embaixo, né? Então, é um ciclo. Sempre esse nutriente está sendo jogado para as folhas e sempre ele volta para o ambiente. Então, mesmo sendo um solo ácido, ele é um ambiente rico por causa da atividade de micro-organismo. Depois eu já expliquei um pouco dessa parte da hidroponia ali no começo do vídeo, depois você assiste um pouquinho, mas eu estava comparando com o sistema hidropônico. Não sei se vocês já com certeza devem ter visto, né? No sistema hidropônico, essas plantas que a gente encontra no mercado ali, alface, rúcula, não sei o que, você pega o pacotinho e está escrito lá, produzido em hidroponia. Né? Você pega o pacote, tá aquela raizona enorme ali. O que é nesse sistema? Eles colocam as plantas num substrato inerte. O que é isso? Ou uma esponja, ou areia, alguma coisa que ou a própria água, ou o tubo que vai segurar a planta, mas alguma coisa que eles consigam acabar com todos os patógenos, qualquer micro-organismo que possa causar doença na planta. Então, é estéril, né? E a areia é estéril também. Depois, eles passam a água por essas tubulações e colocam o nutriente que vai alimentar a planta naquele ciclo na água. E aí as raízes absorvem os nutrientes. Beleza, dá para produzir alface assim, dá para produzir rúcula, tem morango em sistema hidropônico, que é uma cultura que tem um pouquinho mais de tempo ali, mas são algumas culturas que a gente consegue produzir assim, culturas de ciclo rápido, porque, por exemplo, assim, se a gente fosse produzir milho em sistema hidropônico, deixa eu pensar aqui, uva, não conseguiríamos, por causa do seguinte, enquanto a cultura é um ciclo rápido, ela consegue se manter. Tanto que, por exemplo, rúcula, esses negócios que são ciclos bem rápidos, a rúcula com 30 dias, 20 e poucos dias, você já está colhendo ela, né? Às vezes o produtor está com ela na hidroponia, do dia para a noite ela começa a querer amarelar as folhas, ele, principalmente as folhas mais novas ali, ele percebe que já está amarelando, ele vai lá e colhe e manda para o mercado. Ele não consegue segurar essa cultura mais tempo nesse sistema hidropônico, porque falta essa parte que o solo tem,
que é a parte tão importante quanto a química, mas é a parte que faz o diferencial do solo, né? Então, no sistema hidropônico, a gente não tem solo, a gente tem só uma parte física, um substrato inerte ali que vai manter essas culturas, mas ele não vai conseguir manter a vida por muito tempo, porque não tem nem a estrutura e nem a qualidade biológica que o solo fornece. Então, essa função biológica no ambiente é só o solo, não existe outro substrato que conseguiria substituir o solo, né, na produção agrícola. Então, mesmo quando a gente pensa assim, o solo é só para crescimento de raiz, só para a planta se estruturar e ficar grandinha ali, a gente coloca, por exemplo, pensar um sistema lá que a gente usaria o solo só para a planta crescer, e daí a nutrição a gente ia colocar toda na folha, para a folha absorver. Jamais a gente conseguiria produzir plantas de ciclo longo nesse sistema. Não consegue, porque a planta, ela precisa estar interagida com o ambiente, ela precisa ter a troca dos micro-organismos e tudo. Nessa minha apresentação aqui, eu não tenho a imagem da rizosfera, mas a rizosfera, vocês sabem bem o que é. Vocês sabem, quando você puxa uma plantinha, né, que você está arrancando da terra, vem a raiz. Junto com a raiz vem aquele emaranhado de terra colado na raiz, aquele monte de coisa que você não separa. Você tem que chacoalhar muito a planta para você conseguir soltar aquela terra da raiz. Né? Então vem uma bola. Se for assim, uma grama, alguma coisa, minha nossa, vem uma boleira de terra junto com a raiz. Essa terra que está colada junto com a raiz é o que nós chamamos de rizosfera. Ali é a parte do solo que tem a maior atividade de vida. A planta, na verdade, ela sabe que tem um monte de micro-organismo que causa doença para ela. Então, tem fungo de solo que vai apodrecer raiz, que vai dar podridão de fruto, que vai matar a planta. Tem insetos que comem a raiz, tem bactérias que causam doenças. A planta sabe disso. Então, o que ela faz? Ela libera, próximo à raiz dela, nutrientes que ela absorveu e que ela processou através da fotossíntese. Porque agora a gente tem que lembrar lá da química, da ciência lá que vocês estudam, né? Dos seres vivos. É claro que as algas também fazem fotossíntese, né? Tem alguns outros seres vivos, mas no ambiente inteiro, quem que é nosso referencial de fotossíntese? São as plantas. Não tem outro ser vivo que faça isso, né? A não ser as algas, alguns outros seres vivos do mar lá, mas é as plantas, né, que fazem fotossíntese. Então, veja, elas conseguem tirar os nutrientes da terra, produzir um nutriente assimilável através da fotossíntese ali, e um pouco disso elas liberam de novo no solo. Por quê? Quando elas fazem isso, as bactérias que não causam danos nela, os fungos que não causam doença, vão proliferar ali perto da raiz. Então, ela está protegida, porque a hora que vier um fungo que causa doença, uma bactéria que causa doença, tem tantos outros seres vivos ali benéficos e que ajudam a planta que vão combater esses que causam doença. Então, ela faz isso de propósito, é uma proteção que ela cria para ela. E outra coisa, muitos desses micro-organismos que estão ali ajudam na decomposição desse resíduo das folhas que caem no solo. Então, os micro-organismos decompõem e liberam esses nutrientes para a raiz conseguir absorver. Então, um depende do outro. Tipo, os micro-organismos dependem da planta e a planta depende deles. Então, causa uma comunidade do bem ali, né? Um está protegendo o outro, um está dependendo do outro. Isso a gente jamais conseguiria num ambiente inerte, numa areia inerte, num substrato inerte, não existe isso, né? Então, essa função biológica que o solo faz é o que mantém a vida na Terra por milhares de anos, né? Se não fosse isso, já tinha acabado a vida. Beleza? Vocês podem perguntar. Vocês viram que eu vou me empolgando aqui, né? Daí essa imagem que eu coloquei, essa imagem
Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Minha nossa, já está terminando essa aula quase. Essa imagem é o seguinte, o solo está no centro, ó. Eu falei já hoje que o solo, ele faz parte das esferas ambientais. Na verdade, ele que liga elas. Então, nós temos 4 esferas ambientais. A atmosfera, que é o ar, a hidrosfera, a água, a litosfera, que são as rochas, e a biosfera, que é a vida. Em algum momento, essas esferas vão se encontrar. Por exemplo, a rocha decompôs, degradou, formou o solo, começou a formar o solo. Dessa degradação dela, esses nutrientes foram decompostos ali pelos micro-organismos, liberados pelos micro-organismos, ou pela decomposição na matéria orgânica ali, esses nutrientes vão lá para a atmosfera. Na atmosfera, eles vão estar junto com os gases da atmosfera, né? A hora que chover, esses nutrientes vão ser carregados com a água para dentro do solo novamente. Vão infiltrar pelo solo, vão lá para o fundo da terra, lá onde estão os lençóis, que são a nossa água subterrânea, vão formar esses lençóis, vão correr por dentro da terra em algum lugar, estoura uma nascente e eles formam um córrego, um rio e tal. Então, esses nutrientes sempre vão passar pelo solo, né? A rocha forma o solo, a atmosfera está ligada ao solo com a questão da respiração das plantas, respiração de micro-organismos, liberação de gás carbônico na decomposição da matéria orgânica. A água infiltra, carrega os nutrientes, vai para a nascente, evapora, leva nutrientes, né? E a vida misturada com toda essa dinâmica aí. Então, tudo passa pelo solo. Não tem como a gente ter um ambiente com qualidade se o solo não tiver qualidade. Impossível. O solo tem que estar bem cuidado para a gente ter as outras esferas ambientais com qualidade. Alguma dúvida por enquanto? Acho que dá tempo de eu explicar aqui uma coisinha, ó. Então, como que é essa formação do solo? Né? A gente sabe que o solo começa da rocha, mas se a gente pensar na rocha lá dentro do solo, ela está com pouca atividade, ela tem, assim, as atividades dos micro-organismos que estão perto e tal, mas os principais agentes de início de formação do solo ali, essa rocha tem que estar exposta, né? Então, quando acontece sei lá, um deslocamento de placa tectônica, alguma coisa geológica ali, que faz com que a rocha apareça na superfície, né? Então, vamos pensar lá quando formou a Terra, lá no início, né? A rocha apareceu. Essa rocha, 3 fatores vão influenciar a degradação dela. Primeiro, a questão de chuva, de sol, de aquecimento, resfriamento, a parte física. Então, o sol aquece, a rocha dilata. A chuva cai em cima da rocha, esfria a rocha. O sol aquece, a rocha dilata. Essa coisa da rocha dilatar, resfriar, vai fraturando ela, vai fazendo com que ela se quebre, que quebre partículas, que ela comece a se rachar, né? Depois vem a questão do vento, que também é parte física, né? O vento carrega essas partículas para outras áreas mais baixo, leva as partículas menores, ajuda nessa degradação da rocha ali. Aí, a chuva também afeta na questão química. Então, a gente sabe que a chuva, nossa chuva do ambiente aqui, ela é levemente ácida. Ela não é uma água com pH 7, sabe? Eu não vou explicar isso agora que eu não tenho tempo, mas numa outra aula eu explico bem certinho essa questão do pH da chuva e o que é esse pH. Mas a nossa chuva, se ela caísse agora ali, ela é levemente ácida. Por isso que o solo acidifica também com o tempo, porque um dos fatores que acidifica o solo é a chuva. Mas essa acidez da chuva é suficiente para, ao longo do tempo, ir corroendo a superfície da rocha, né? Então, vai desgastando a superfície através de corrosão química também.
E outra coisa é os micro-organismos que aparecem em cima dessa superfície, né? Por exemplo, quando está a rocha ali no início, aparecem uns fungos, aparece líquen. O que eles estão fazendo? Eles estão liberando ácidos na rocha para a rocha liberar os nutrientes que eles vão absorver para o seu crescimento, né? Então, eles também estão contribuindo com substâncias ácidas corrosivas na rocha. Com o tempo, esses micro-organismos vão morrer. Eles vão se tornar matéria orgânica, porque morreu, virou matéria orgânica ali. Essa matéria orgânica vai decompor, parte da decomposição dela também é ácido. E esse ácido vai corroer parte da rocha também e vai continuar esse processo aí. Então, em cima da rocha, com toda essa degradação, vai começando a formar a camadinha do solo. Então, à medida que a rocha vai se decompondo, vai aumentando essa formação da camada, até chegar num ponto que a gente tenha condição de ter, aparecer outras espécies de plantas, né? Então, vocês sabem que no ambiente, a gente tem uma sequência de espécies que aparecem, né? Quando você capina lá uma área, começa com algumas espécies aparecem ali, tipo, vamos pensar lá, erva quente, né, algumas plantas daninhas ali. Depois, começa a aparecer alguns capins. Depois, né, se você deixar aquilo virar quiçaça, capoeira lá, aqueles capins já vai aparecendo um aça-peixe, umas outras espécies maiores, até nascer uma aroeira lá no meio, né, e começar a vir espécies que são florestais. E se você abandonar aquela área, mesmo que era uma área de pasto, de alguma coisa, vai virar floresta de novo, né? É uma evolução que a gente tem no ambiente. Aqui na formação do solo, acontece muito, na verdade, o solo está muito relacionado com essa evolução, porque quando ele está no início da formação, não tem profundidade, não tem solo suficiente para parecer uma árvore, né? Mas à medida que vai se degradando a rocha ali, essa camada de solo vai aprofundando e vai tendo condições de aparecer já um capim, né, uma grama, e com o tempo vai indo até chegar numa floresta formada. Então, o solo e a formação vegetal no ambiente andaram juntas. O que aconteceu foi que agora a gente eliminou a formação nativa, né, a natural, e substituiu por lavoura, substituiu pelas culturas que a gente quer produzir. Mas na época que o solo estava sendo formado, essa sequência de plantas, ela veio se desenvolvendo junto com o desenvolvimento das camadas do solo ali. Beleza? Entenderam essa parte? Beleza? Então, olha lá, eu vou encerrar já por causa que eu acho que já está quase na hora. Ah, deixa eu só explicar aqui, ó. Então, aqui é só o intemperismo. Então, os agentes de formação, clima, né, vento, sol, chuva e tal. Os organismos vivos, né, e a questão química também não está nesse desenho, mas a questão dos ácidos da água, dos ácidos que os organismos vão liberar, tudo isso com o tempo vai fazer com que a rocha se desgaste e comece a formar o solo. Então, aqui, ó, esse desenho é legal, que dá para a gente ver bem. A rocha bruta, daí os três agentes do intemperismo agindo sobre ele, né? O clima, o sol, a chuva, os ácidos, começa ó, a formação dos líquens, ó, a rocha já está se rompendo aqui, se rachando por causa da questão do clima, né, dela esquentar, esfriar e tal, e daí olha que interessante aqui, ó, aqui, essa parte de baixo aqui é a rocha ainda, é como se fosse essa parte de baixo aqui, ó, não sei se aparece minha mãozinha, mas essa camada de baixo aqui é como se fosse essa aqui, ó, então, a rocha aqui em cima, ela já começou a virar solo, ó, tá vendo? Mas a gente, quando olha num perfil, o que a gente vê? O solo, aí uma camada mais embaixo, um solo com pedaços de rocha, e se a gente aprofundasse mais, a gente iria chegar nessa rocha matriz aqui, que é a rocha mãe. Ela continua, o intemperismo não para nunca, ela continua nessa formação. Essa formação de solo é justamente essa camada aqui que está na metade do caminho, ó.
que não sabe se é rocha bruta ou se é solo já, que é uma parte que a gente chama de cascalheira no solo, né? Os antigos falavam assim, que é aquela área que está com o solo meio amarelado ali, mas que tem pedaços de rocha, e se a gente pegar aquelas rochas e quebrar com a mão, elas se esfarelam, porque elas já estão nesse processo de intemperismo. E aqui em cima, onde aparecem as camadas de solo, a gente praticamente nem vê mais rocha, né? Alguns solos mais jovens a gente pode ver assim areia, pode ver algumas partículas que lembram a rocha, né? Mas solos bem temperizados, solos bem velhos, às vezes a gente não vê mais nada, é só terra, só solo aqui em cima, não vê mais pedaço de rocha, nada que lembre a rocha, sabe? Então significa que passou muito tempo, que aquele solo é muito velho, né? E daí aqui a formação do solo orgânico, que é essa camadinha aqui em cima, ó, que daí a partir do momento que começa a aparecer a vida, os animais, as plantas vão crescendo e morrendo, a decomposição desse resíduo das plantas vai formando essa camada orgânica aqui em cima, que é aquela camadinha que dá 5 centímetros, às vezes 10 centímetros na superfície do solo, que é uma camada mais escura, né, que é onde está a maior parte das raízes ali, aquela camadinha de cima. Num solo que não está, que está protegido, né? Num solo que está exposto, muitas vezes nem tem essa camada, porque a chuva, a erosão já carregaram, mas num solo protegido tem, né? Quando a gente voltar para a escola, nós vamos ver isso aqui na prática, andamos lá no entorno da escola e vamos identificando os solos, identificando essas camadas, né? Ai, se Deus quiser, voltamos, por favor. Beleza? Eu vou encerrar por aqui, então, hoje. Alguma dúvida? Acho que agora dá para vocês fazerem, né, aquela atividade que eu deixei disponível lá, para vocês identificarem o que tem nas camadas, o que tem, né, no solo, o que você identifica ali, né? Então, eu acho que ajuda bastante essa explicação para vocês poderem fazer. Tranquilo? Então, é isso, pessoal, por hoje. Boa sorte. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada. Aí. Tchau, tchau. Tá bom. Professor. Oi. Só antes, rapidão. Naquela parte lá que eu tava meio que fazendo umas anotações. Na parte da terra lá que você falou que a gente tira a planta, né? Ela fica aquela parte da terra, como que é o nome? Na parte da terra que eu falei que a gente tira a planta? Não entendi, Jennifer. Que a gente